Olá, tudo bem? Vamos iniciar o estudo de sintaxe do período simples. E aqui você vai se deparar com análise do sujeito da oração. Sim, tem que saber identificar o sujeito. A relação que tem o verbo com o sujeito, que é uma relação de concordância. Tem de saber os verbos impessoais, aqui são aqueles verbos que obrigatoriamente ficam no singular porque não tem sujeito, tá certo? E as outras funções, como o que é um objeto direto, o que é um indireto, que no caso são chamados de complementos verbais, complemento nominal, adjunto adverbial, tá certo? Então isso nós vamos revisar a partir de agora, tá certo? Então vamos lá. Sintaxe do período simples. A sintaxe do período simples vai ser o estudo das funções sintáticas, tá certo? Principalmente a do sujeito, é uma função que tem uma conexão com outros assuntos, como concordância, como pontuação, certo? E por aí vai, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: analise as frases a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos sujeitos nas frases 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Aí ele colocou 4 frases em que ele pergunta o tipo de sujeito, tá certo? Beleza, pessoal. Antes disso, vamos definir, o que é o sujeito. A melhor definição de sujeito, você às vezes já ouviu falar assim, sujeito é o termo que pratica, é o termo que recebe, mas a melhor definição do sujeito é o termo a que ou a quem o verbo se refere. E neste caso, com o qual o verbo concorda, certo? Então, há uma relação aqui de sintaxe, em entender que esse cara ele é sujeito, como também há uma relação de concordância verbal, certo? Então, neste caso aqui, pessoal, o que é que nós vamos fazer? O que é que eu quero mostrar para vocês? Você vai pegar o verbo, e aí você vai fazer essa perguntinha aqui, ó. Que ou quem é que mais verbo, né? Ó, pegou o verbo, você vai fazer essa perguntinha aqui, ó. Que ou quem é que mais verbo. Você vai fazer isso. A resposta dessa pergunta vai ser justamente o que chamamos de sujeito, certo? Então, quando eu digo sujeito, ó, o sujeito ele é um termo formado por mais de uma palavra. Ele é um termo que é formado por várias palavras. Pode ser só uma? Pode. Então, a primeira análise é identificar o sujeito, certo? Depois disso, dentro desse sujeito, há um termo ou mais termos que são chamados de núcleo. Então, primeiro, eu identifico o sujeito por completo. O sujeito é um conjunto de palavras, de termos. E, em segundo momento, eu classifico o núcleo ou os núcleos. Por exemplo, se eu tenho só um núcleo, sujeito simples. Se eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Certo? Aí vamos entender. O sujeito, no caso, ele é um conjunto de palavras. Certo? E o que vem a ser o núcleo? Ó, o núcleo é o quê? É a palavra central, é a palavra mais importante. E, acima de tudo, tem que compreender que o núcleo ele não é preposicionado. O núcleo não é preposicionado. Então, ele não vai estar regido por uma preposição. E na concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo. Então, cuidado, o verbo não concorda com todas as palavras de sujeito. O verbo ele concorda com o núcleo ou os núcleos. Então, vamos primeiro fazer o passo a passo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos primeiro aqui, ó. Eu pego aqui o item 1, ó. O item 1, eu vou pegar o são aqui, que é o verbo ser. Aí você vai e pergunta assim, ó. Quem é que são fantásticos? A resposta é, ó, os jogadores da atual seleção brasileira. Ó. Lembra que eu disse que o sujeito é o termo a que o verbo se refere? Então, o são está se referindo ao sujeito, os jogadores da atual seleção brasileira. Isso aí é o sujeito. Isso aí é o sujeito, essa expressão toda. Agora vamos para a parte que é para identificar o núcleo. Lembra? Primeiro sujeito, depois núcleo.
Quando eu venho para cá, eu percebo, ó, atual, ó, o termo atual pode ser núcleo? Não, pois está regido por preposição. A palavra, o núcleo do sujeito é a palavra principal. Quem é que são fantásticos? Os jogadores. Então, os jogadores aqui, ele é o núcleo do sujeito. Só há um núcleo aqui, como é só formado por um núcleo, nós vamos dizer que o sujeito aqui é um sujeito simples. Então, o que determina se o sujeito é simples ou composto é a quantidade de núcleos. Então, não é composto, é um sujeito simples, certo? É um sujeito simples. Bom, olha o próximo. Eu vou pegar aqui, ó. É o vídeo mais visualizado do YouTube. Aí eu pergunto a vocês, o que é o vídeo mais visualizado do YouTube? O sujeito é vídeo da música Despacito do cantor Luiz, né? Ó, então esse aqui é o sujeito. Eu vou só retificar aqui, né? Porque do cantor aí vai ser um aposto, certo? Eu tenho isso aqui. Esse aqui é o sujeito. A música, o vídeo da música Despacito. Cuidado. Eu pergunto a vocês agora, ó. Esse aqui é o sujeito. Qual é o núcleo dele? É música ou vídeo? Ó, o vídeo é o mais... Ó, percebe que eu tenho aqui, ó, visualizado. É o mais visualizado e não a mais visualizada. Cuidado, ó. Ele concorda com música? Não. A música está regido por preposição. Então, o núcleo aqui é vídeo. O vídeo... Opa, o núcleo. O vídeo é o mais visualizado. Vídeo é o mais visualizado. No caso, eu tenho um núcleo aí, como é formado por um só, também teremos aqui um sujeito simples. Então, não é composto, não é composto. É simples. Venha a ser sujeito composto quando eu tenho que dois ou mais núcleos. Por exemplo, aqui, ó. Quem é que são mais saudáveis? Ó, adultos e crianças felizes. Ó, isso aqui é o sujeito. Os núcleos são adultos, crianças. Então aqui eu tenho dois núcleos, ó, eu tenho dois núcleos. E aí então eu tenho um sujeito o quê? Sujeito composto, certo? E aqui, passaram corriqueiros os dias e meses, ó. O que é que passaram corriqueiros? Os dias e meses, ó. Os dias e meses passaram corriqueiros. Então, passaram, o sujeito de passaram é os dias e meses. Aí eu tenho os núcleos dias e meses. Dois núcleos, eu botar o acento aqui. Dois núcleos, sujeito também chamado de sujeito o quê? Composto. Então a resposta da 1 é a letra B. Os dois primeiros são simples e os dois últimos são compostos. Perceba a importância de identificar o núcleo do sujeito. Olha só, gente, olha só. Ele pode muitas vezes dizer assim, o verbo ser deveria estar no plural para concordar com o atual. Não. Está preposicionado. O faz referência à música. Não, está preposicionado. Entendeu? Fica atento a isso, tá bom? Fica atento. Então, primeiro passo encontra o sujeito, segundo passo encontra o núcleo. Lembrando que o núcleo é a principal e não é regido por preposição. Tranquilo? Ok, pessoal. Vamos para a 22. Em relação aos excertos, um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas. Eu tenho aqui o verbo haver no sentido de tempo. No sentido de tempo passado. O verbo haver no sentido de tempo passado, ele vai ser chamado aqui de verbo impessoal. Verbo impessoal é utilizado o quê? No singular. Então aqui eu tenho o quê? O verbo haver há mais de 5 décadas está no sentido de tempo passado, portanto, fica no singular, tá bom? Aí ele colocou, e é o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso. Aí ele colocou, assinala a alternativa correta. Na B diz assim, na primeira ocorrência, o A expressa sentido de futuro.
Não. O a expressa sentido de quê? De passado. Tá bom? Gente, se o primeiro é tempo, vamos ver o segundo. Há que respeitar isso. Aqui é tempo, o segundo é tempo? Não, não vejo no sentido de tempo. Então, em ambas as ocorrências, o a possui o mesmo significado? Não. O primeiro é tempo. O segundo, eu não sei ainda. Vou mostrar para vocês. Certo? Na C. Na primeira ocorrência, a poderia ser substituído por a, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico. Falso. Falso. Por quê, gente? O uso do a aí é para passado. O uso do a aqui, o a sendo o verbo haver, é para tempo futuro. Você usa o a para tempo futuro. Por exemplo, quando você fala assim, ó, daqui a pouco. Você usa o a, certo? Para indicar o quê? Um tempo futuro. Então tá errado aí a a letra C. Sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico? Falso. Na E diz assim, na primeira ocorrência, o sujeito de a é o substantivo cinzeiro. Não. Não é. Cuidado com uma coisa, gente. Ó, o verbo haver aqui está indicando o tempo passado. Então ele vai ser chamado de quê? De verbo impessoal. Verbo impessoal dará à oração o nome, dá a classificação de sujeito inexistente. Ora, se o sujeito do verbo haver é inexistente, puder marcar tempo passado, como é que o sujeito dele é o substantivo cinzeiro? Tá falso. A resposta da 22 é a letra D. Na segunda ocorrência, a tem um sentido de obrigação equivalente a tem. Veja que eu digo aí, há que respeitar, eu posso dizer tem que respeitar isso. Tem que respeitar isso. Bom, eu vou colocar para vocês aqui, a resposta é D. Eu vou colocar para vocês aqui a base teórica para revisarmos, tá bom? Aqui é sobre o que? O verbo haver. Olha só, o verbo haver, ele pode ser verbo impessoal. Quando é que o verbo haver ele é impessoal? Olha só, quando você puder, olha, pode ser substituído por existir, por ocorrer, por acontecer, como também poderá dar ideia de tempo, o quê? De tempo passado. Poderá dar essa ideia aí de tempo passado, tá bom? Certo? Então, pode ser substituído por existir, por ocorrer, por acontecer, ou pode indicar o quê? Tempo passado. Assim sendo, não há sujeito. Se não há sujeito, há uma obrigatoriedade de usar o verbo haver no singular. E aí tem outra informação aqui, é que o sujeito do verbo haver vai ser chamado de inexistente. Sujeito inexistente. Bom? Sujeito inexistente. Então, quando o verbo haver ele é igual a existir, a ocorrer e a acontecer, ele é impessoal. Certo? Quando o verbo haver for diferente de existir, de ocorrer, de haver, certo? Ele vai ser o quê? Pessoal, ó. Quando é que ele é pessoal? Não pode ser substituído por existir, ocorrer e acontecer. Se você não pode substituir por existir, ocorrer e acontecer, há sujeito. Se há sujeito, o verbo aqui vai flexionar. O verbo, então, ele flexiona. Então, o primeiro passo essencial é tentar enquadrar o verbo haver como impessoal, que é o mais comum. Então, eu vou substituir. Então, nessa frase aqui, ó, há sempre um novo dia. Perceba que eu consigo trocar e dizer existe. Existe sempre um novo dia. Consigo dizer. Houve 30 aulas de um preparatório. Eu consigo dizer ocorreram 30 aulas de um preparatório. Eu consigo falar isso. Consigo. Perceba que nos dois últimos eu não posso trocar por existir, ocorrer e acontecer. Ó. Aquelas pessoas haviam chegado. Não há lógica de eu dizer existiam chegado. Não há lógica. Então, ó, o verbo haver aqui ele é diferente. O menino havia bebido álcool. O menino existia bebido álcool. Ó, ele é diferente.
Aí como é que eu vou associar isso? Se o verbo haver não pode ser substituído por existir, por ocorrer, por acontecer, nem da ideia de tempo passado, ele é verbo pessoal, ele tem sujeito. Ó, quem é que haviam chegado? Aquelas pessoas. Aquelas pessoas vai ser o sujeito. Quem é que havia bebido álcool? O menino. O menino é sujeito. Bom, então nos dois primeiros aqui, o verbo haver ele é impessoal. Então se perguntar o sujeito é o quê? Inexistente. Nessas duas de baixo, o verbo haver é pessoal, certo? Quando eu volto para a questão aqui, ó, há que respeitar isso, eu não consigo dizer existe que respeitar isso. Eu não consigo dizer ocorre que respeitar isso, aconteça que respeitar isso, não consigo. Então este verbo aqui que está empregado aqui, ó, ele é um verbo pessoal. Aqui. No caso aí, ele tem sujeito. Certo? Tem sujeito. Toma muito cuidado aqui. Ele falou o quê? Equivale a tem, certo? Aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Quando o verbo haver for impessoal, quando o verbo haver for impessoal, ele não pode ser trocado por tem. Não pode. Por exemplo, aqui, ó, há sempre um novo dia. Eu não posso trocar o haver e dizer tem. Tem sempre um novo dia, porque o uso do tem nessa relação de existir, ela tende ao coloquialismo, à linguagem coloquial. Houve 30 aulas no preparatório. Eu não posso dizer tiveram 30 aulas no preparatório. Não posso. Então vou só frisar aqui. Quando o verbo haver for impessoal, ele não pode ser trocado por tem. Combinado? Porque o uso do tem é da linguagem coloquial. Quantas vezes saiu um edital e você perguntou assim, tem vaga para mim? Tá errado, de acordo com a norma culta. Porque é o que? Há vaga para mim, existe vaga para mim. Então, como o verbo haver é impessoal, não posso trocar haver pelo tem. Combinado? Não posso. Aqui eu consigo trocar, há que respeitar isso, porque o verbo haver aqui ele é pessoal. Então, é uma regra diferente. Bom, letra D é a resposta. 23 diz assim, a alternativa em que a expressão destacada não funciona como objeto direto. Qual a opção? O termo não é objeto direto. Vamos lá então? Então, olha só aqui, ó. Essas duas funções, gente, sujeito e objeto direto, ora se confundem. Então, para você não confundir na hora da prova, você tem que seguir um processo. Você tem que seguir um passo a passo. O primeiro passo é sempre encontrar o sujeito. O primeiro passo sempre é encontrar o sujeito da oração, certo? Então, eu encontro o sujeito da oração, lembra da perguntinha, ó, que ou quem é que mais verbo. Essa aqui é a pergunta de encontrar o sujeito. Depois que você fizer essa pergunta, depois que você encontrar o sujeito, o passo 2 é perguntar o que ou quem. Então, o passo 2 é o primeiro passo. Sujeito. Segundo passo, eu vou encontrar eu vou perguntar o que ou quem. A resposta disso é o objeto direto. É o objeto direto. Uma coisa importante que você tem que saber, eu até já anotei e vou anotar de novo, é que quando nos referimos a objeto direto, ele é um complemento verbal. O termo complemento verbal é um termo genérico para designar tanto objeto direto quanto indireto. É um termo genérico. Então ele pode destacar o objeto direto e falar, isso é um complemento verbal. Correto. Fica atento a isso. Então o que nós vamos ter aqui é um passo a passo. Primeiro o sujeito, depois o objeto. Então, ó, quem é que ministrou um super aulão? Edson. Edson é sujeito. Ó. Achou o sujeito. Edson ministrou. Edson ministrou o quê? Um super aulão. Um super aulão é o objeto direto. Certo? Eles encontraram os políticos corruptos. Quem é que encontraram os políticos corruptos? Eles. Eles encontraram. No caso aqui, ó, o sujeito aqui, ele é um sujeito indeterminado, viu, pessoal?
O que é um sujeito indeterminado? É o sujeito que existe, mas você não sabe quem é. Você não sabe quem é que encontraram os políticos corruptos. Se eu disser, ó, encontrar os políticos corruptos e pergunto, a resposta é a interrogação. E é o que marca o sujeito indeterminado. Aí eu tenho, ó, encontraram os políticos corruptos. Ó, encontraram, e eu pergunto, encontraram o quê? Os políticos corruptos vai ser objeto direto. Fica atento, pessoal, com uma coisa. Fica atento com uma coisa. Primeiro, tem de encontrar o sujeito. Primeiro, tem de encontrar o sujeito. Porque se eu disser para vocês aqui, ó, ocorreram assaltos, você pode confundir aqui assaltos com objeto direto. Você pode confundir. Porque se você vier aqui perguntar, ó, ocorreram o quê? Dizer assaltos é objeto direto, você erra. Primeiro passo sempre é o sujeito, sempre. E aí quando eu pergunto aí, ó, quem é, quando eu pergunto o que é que ocorreram, a resposta é assaltos. Assaltos não é objeto direto, é um sujeito que no caso está posposto ao verbo, certo? Está posposto ao verbo. Agora olha a diferença para essa frase aqui, ó. Noticiaram assaltos. Ó, aí eu pergunto, quem é que noticiaram assaltos? Eles noticiaram, tá vendo? Agora eu achei, ó, eu já achei o sujeito antes. Então, ó, eles noticiaram o quê? Assaltos. Assaltos agora é objeto direto. Então, tudo depende da hierarquia. Primeiro, sujeito pega o verbo para encontrar o objeto direto, tá certo? Então, vamos seguir esse item aí à risca na hora de responder. Então, vamos lá. Vemos grupos puristas. Quem é o sujeito de vemos? Vemos. O sujeito é nós. A omissão do nós vai dar a oração a classificação de quê? Sujeito oculto. É um sujeito o quê? É um sujeito oculto. Ó. Nós vemos o quê? Ó. Veja que eu consigo perguntar. Ó. Nós vemos o quê? Grupos puristas. Então, grupos puristas é objeto direto. Olha B. O leitor encontra uma lista. Quem é que encontra uma lista? O leitor. O leitor é o sujeito. Aí eu pergunto. O leitor encontra o quê? Uma lista. Uma lista é objeto direto. Fedorov antagoniza os exageros. Quem é que antagoniza os exageros? Fedorov. Fedorov é o sujeito, antagoniza o quê? Os exageros. Os exageros é objeto direto. Então, veja que todos eu faço numa só sequência. Ó. Deveria liderar o mundo. Quem é que deveria liderar o mundo? Ele. Ou até mesmo eu. Eu deveria. Eu deveria ou ele deveria liderar. Ele ou eu deveria liderar o quê? O mundo. O mundo é objeto direto. A resposta que não é objeto direto é a letra E. Existem aqui ecos. O que é que existem? Ecos. Ecos não é objeto direto. Ecos é sujeito. Eu chamo a sua atenção para estes três verbos aqui, ó. Existir, ocorrer e acontecer. Esses três verbos aqui, ó, são verbos pessoais. Então, os termos a que eles se referem vão ser o sujeito da oração. Então, se eu digo, ó, existe vida, o que é que existe? Vida. Vida vai ser o sujeito da oração, certo? Cuidado. Letra E, ecos, é sujeito e não objeto direto. Você percebeu que todos eles eu fiz a mesma análise. Primeiro sujeito, depois objeto e consegui acertar sem grandes problemas, tá bom?
Vamos para a 23. A 23 diz assim, ó. 23 não, 24. 24 diz assim. Vamos lá. Ó, em a linearidade, a 24 diz assim: a linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação e de reflexão. Certo? Vamos tentar resumir um detalhezinho aqui, pessoal. Olha só. Vamos tentar ir por essa ideia aqui por eliminação, certo? Vamos lá, gente. Um objeto indireto. O objeto indireto, ele é um complemento verbal. O objeto indireto é um complemento verbal e é regido com preposição. Tem preposição aqui? Tem. O de é preposição. A preposição vem de quem? De capacidade. A sua capacidade de. Só que capacidade não é verbo, é um nome. Então aqui, ó, você mata a alternativa A. Fique atento com isso, pessoal. Para ser objeto indireto, tem que exigir preposição e a preposição tem que vir de um verbo. Capacidade não é verbo. Se capacidade não é verbo, a gente mata aí que não é objeto indireto, tá bom? Ok? O predicativo do sujeito, predicativo é uma característica. É uma característica do sujeito, no caso, como o nome já diz. Certo? Geralmente, o predicativo do sujeito ele vem após o verbo de ligação. Então, a linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação, não é predicativo do sujeito. Não é. Adjunto adverbial é o termo que representa a ideia de tempo, ideia de modo, ideia de lugar. De improvisação e de reflexão não dá ideia de tempo, nem modo, nem de lugar. Não é adjunto adverbial. Certo? O agente da passiva ocorre na voz passiva. O que significa é que na voz passiva o sujeito ele é paciente. O sujeito ele recebe a ação. E aí quando você pega uma questão dessa aqui, ó, a linearidade das conexões limita. O que é que limita sua capacidade de improvisação? A linearidade das conexões. Aqui eu tenho um sujeito ativo. O sujeito aí ativo está praticando ação. Então aqui, ó, eu mato a agenda passiva. A resposta da 24 é a alternativa de letra D, complementos nominais. E o que vem a ser o complemento nominal? Eu vou primeiro explicar o complemento nominal, depois eu volto para falar de adjunto, que é muito comum a cobrança desses dois assuntos aqui. Então, olha só. Complemento nominal tem preposição? Tem. Esta preposição é obrigatória, então é um termo sempre regido por preposição. E esta preposição ela completa. Completa o quê? Substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Por fim, o complemento nominal possui valor passivo. O que isso significa é que recebe a ação. E outra ideia é que o adjunto a outra ideia é que o complemento nominal nunca indica a posse. Então, o que é que eu tenho que ter para a prova? Eu tenho que entender que o complemento é sempre regido por preposição e esta preposição vem de um nome, vem de um substantivo abstrato, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. E ele representa o quê? Um sentido passivo, ou seja, recebe a ação expressa pelo nome. Ok? Então, numa questão como essa aqui, o que é que eu vou ter? No caso, ó,
limita sua capacidade de improvisação e de reflexão. Então eu tenho aqui, ó, capacidade é um substantivo abstrato. Então ele limita sua capacidade de improvisação e de reflexão. Então isso quer dizer que sua capacidade, ó, a relação de improvisação e de reflexão é limitada pela capacidade, certo? Então eu tenho aqui, completando um substantivo abstrato e representa um sentido o quê? Um sentido passivo. Isso significa o quê? Recebe a ação, ou seja, ele limita a sua capacidade de improvisação e de reflexão. Então, há uma relação que passiva. Por isso que é a letra B, complementos nominais. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. A invenção da lâmpada, ó. Primeira coisa, está preposicionado, sim. A preposição vem de invenção, sim. Invenção é um substantivo abstrato, sim. E representa o quê? Sentido passivo. Como assim, professor? A lâmpada inventou ou foi inventada? A lâmpada foi inventada. Então, como representa um sentido passivo, o da lâmpada aí, ó, é um complemento nominal. O da lâmpada aí vai ser um complemento nominal, certo? Então, isso que eu tenho que ter para a prova, ok? Complementos nominais. Aí, vamos lá, gente. Antes de responder a 25, né? Antes de responder a 25, eu vou... Antes de ir para 25, eu vou só mostrar aqui para vocês o adjunto adnominal. Olha que ele confunde que só. Ó, o adjunto adnominal pode ou não ter preposição, pode como também não pode ou não ter preposição. Completa o sentido de quê? Substantivos concretos e substantivos abstratos. Então o que é que eu vou notar aqui é a relação de igualdade. Ó, pode ter preposição, tem preposição, tem preposição. Então o que é comum é o quê? Quando ambos vêm regidos por preposição. Quando ambos completam o mesmo substantivo. Substantivo abstrato. Então, basicamente, aí, a igualdade é esta. A diferença principal é você compreender que o adjunto representa um sentido ativo e o complemento um sentido o quê? Um sentido passivo. Certo? Olha outra informação. O adjunto adnominal pode indicar posse. O adjunto adnominal pode indicar posse. Então aqui, ó, a invenção de Edison. De Edison está preposicionado. Completa invenção. Invenção é um substantivo abstrato. Quando eu vou para a relação ativa e passiva, você mata a questão. Edison inventou ou foi inventado? Edison inventou. Então, como há uma relação, né, um sentido ativo, aqui eu tenho que de Edson é um adjunto que é um adjunto adnominal, certo? Esse adjunto adnominal, gente, é o termo que acompanha o substantivo, para fim de especificá-lo, tá certo? Então vamos agora para a questão 25, certo? A questão 25 diz assim: assinale a alternativa correta quanto às afirmações que se encontram entre parênteses, certo? Entre parênteses. Observe bem que ele colocou aqui, ó, complemento verbal na A e complemento verbal na letra C, tá certo? Quando se fala em complemento verbal, estamos nos referindo a um termo que se refere a um verbo, né? Como o próprio nome já diz, complemento verbal. Em termos sintáticos, o complemento verbal é uma definição geral, genérica, para sinalizar o objeto direto e o objeto indireto, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês vão observar, quando ele falar é um complemento verbal, é se aquele termo está se referindo ou não a um verbo. Então, olha só, de oxigênio se refere a suplemento. Suplemento é um nome. O suplemento, não? Então, neste caso, se suplemento ele é um nome e não verbo, então a gente mata que A está errada porque não é complemento verbal. Depois eu vou falar o que é.
Eu elimino também a C, porque da vida se refere à lógica. Olha, lógica da vida. Neste caso, lógica da vida, como lógica aqui é um nome, eu não vou marcar a opção C como uma resposta correta, visto que complemento verbal, o nome já diz, completa o que? A ideia de um verbo, tá certo? Ok, pessoal. Outra alternativa que nós vamos eliminar é a alternativa de letra B, em que diz, olha, a beleza está nos olhos da dona Maria Francisca. Aqui diz que é adjunta adverbial. Não é porque, pessoal, lembra que eu já falei para vocês, eu antecipei, né, ó, que o adjunto adverbial, cadê que eu falei para vocês? Não coloquei aqui? Falei, ó, eu falei que o adjunto adverbial é o termo da oração que dá a ideia de quê? De tempo, modo ou lugar. Lembra disso? Então vamos colocar aqui, ó, adjunto adverbial, né? É o termo da oração que representa qual ideia? Ideia de tempo, ideia de lugar, ideia de modo. Essas são as três principais funções, as principais semânticas do adjunto adverbial. Então, quando eu digo aqui, Edson mora em Apodi é um adjunto adverbial, porém, por ser uma ideia de quê? De lugar. Em 2021 haverá muitos concursos. Em 2021 também é um adjunto adverbial, aqui representando o que? Ideia de tempo. Os alunos estudam à vontade, também é um adjunto adverbial, porque representa ideia de tempo, representa o que? Ideia de modo. Então eu tenho isso, que na morfologia o adjunto adverbial é representado pelo advérbio. Então a base morfológica do advérbio representa o adjunto adverbial, que é uma das funções mais exploradas e que temos que tomar um cuidado com ela, tá bom? Então, eu volto aqui, ó, não é adjunto adverbial, porque da Dona Maria Francisca não representa ideia de tempo, modo, lugar. Aí vamos lá, professor. Beleza está nos olhos da Dona Maria Francisca, certo? O termo ó, está preposicionado e se refere a olhos. Olhos é um substantivo, certo? Neste caso, pessoal, da Dona Maria Francisca representa a ideia de posse. Eu mostrei para vocês que o termo que dá a ideia de posse é o adjunto que é o adjunto adnominal. Cadê? Olha, adjunto adnominal, olha, pode indicar posse. Pode indicar. Então, como da Dona Maria Francisca indica posse, primeiramente, não era adjunto adverbial, por não representar a ideia de tempo, modo, lugar, e é um adjunto adnominal por ser ideia de quê? Ideia de posse, tá certo? Ideia de posse, certo? Outro item aqui que também é um adjunto, ó, qualquer lógica da vida, o da vida também representa ideia de posse. E como representa ideia de posse, também é um adjunto adnominal. Então eliminamos aqui, né, ó, eliminamos aqui a letra A, a letra B e a letra D. Ficamos em dúvida entre a letra D e a letra E, certo? Observe só a letra E, ó. Observe só, que diz assim. Sim, gente, desculpa. A letra A, gente. Vamos para a letra A para classificar logo o que representa A. A diz assim, ó, suplemento de oxigênio. Suplemento de oxigênio, no caso aqui, ó, é um suplemento de algo, né, com suplemento de oxigênio. Então, há uma ideia aqui de oxigênio de quê? Uma ideia é o quê? Passiva. Como representa uma ideia passiva, de oxigênio aqui é um complemento nominal, certo? É um complemento nominal e não um complemento verbal. Lembrando que o complemento nominal tem preposição obrigatória, preposição de, completa um substantivo abstrato, então está completando aqui, ó, o substantivo abstrato suplemento. E eu tenho o que? Uma relação aqui, uma relação passiva, né? Relação passiva com suplemento de oxigênio, certo? Beleza, né? Aí eu tenho aqui a alternativa D, em que diz assim, ó, mas belas estavam sua fé e força de vontade. Ele demarcou como adjunto adnominal, não. Força
de vontade, ó, a preposição vem do substantivo força, certo? Então, isso aqui não é complemento, não é adjunto adnominal, ele é um complemento. Ele é um complemento nominal. A resposta da 25 é a alternativa de letra E, em que eu tenho, ó, só um pouco de falta de ar. Falta de ar está preposicionado, completa falta. Falta é um substantivo abstrato e de ar representa uma ideia passiva. Como representa ideia passiva, é complemento nominal, sendo esta a resposta correta, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui sintaxe do período simples. Forte abraço, eu te encontro já já. Valeu!